todos, bom dia. Estão agora as pessoas todas a entrar. Vamos se calhar só aguardar mais um minutinho. Se calhar vermos só aqui. Sim, Bom dia. Não as ouço. Estão sem som? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos então dar início a esta sessão. Muito obrigada por estarem presentes, mesmo que à distância. É um enorme prazer fazermos esta apresentação no âmbito do seminário da Psicologia de Educação. E o meu nome, começo por me apresentar, o meu nome é Isabel Diniz, eu sou a diretora executiva do projeto Roda Viva, que faz parte do selo da Escola Saudavelmente. E eu sou Rita Martins e sou a diretora técnica das respostas sociais de creche e pré-escolar. Vamos dar início, vou fazer uma brevíssima apresentação da caminhada da nossa instituição, que vai fazer no mês agora de abril 40 anos que foi constituída enquanto IPSS, por isso muito haveria a dizer, mas vamos salientar só os aspectos principais que levaram a nos reunirmos um grupo de pessoas em 1981, devido aos retornados das ex-colónias que estavam no Vale do Jamor, e havia muitas crianças e fomos sensíveis a essa problemática, e então construímos um projeto que atualmente chama-se Roda Viva, para 50 crianças, e iniciámos com a pré-escola. Depois, em 1985, claro que as crianças começaram a crescer, havia diferentes idades, e iniciámos o ATL e posteriormente também ATL Jovens, e existimos fisicamente em Alfragide, junto a um bairro que na altura, em 81, era chamado do bairro dos Timorenses, por isso lidámos com várias etnias que tinham regressado das nossas ex-colónias. Em 2007, por isso houve um percurso de vários anos com essas três valências. Em 2007 realizámos a nossa creche, com o apoio, havia uma necessidade muito grande no Concelho da Amadora de equipamentos para a primeira infância, reconvertemos uma das salas e ficámos completos nas 4 respostas sociais que atualmente detemos na instituição. Depois, em 2010, por de facto necessidade até da filha de uma colaboradora, que estava já há um ano em lista de espera nos serviços de saúde da Damaia, para a terapia da fala, veio-nos a ideia, a direção ponderou que de facto havia uma grande dificuldade de darmos resposta às dificuldades que sentíamos nas crianças, para irem, de certo modo, melhor preparadas para quando iam para o primeiro ciclo. Então, lentamente, começámos a contratar a tempo inteiro terapeutas da fala, psicólogo educacional e assistente social também. Não podemos
nunca deixar, tem que ser os vários agentes educativos que de facto têm que tratar do todo. E nessa altura a nossa equipa multidisciplinar começou a realizar um trabalho de prevenção. Mais à frente a Rita irá explicar e falar um bocadinho mais em pormenor. Em 2014, porque tínhamos de facto muitas solicitações dos parceiros através do CLAS, através dos contactos informais que íamos estabelecendo, mais parceiros e mais escolas sentiam a necessidade que nós tínhamos sentido, sobretudo na área da psicologia e da terapia da fala. Então os nossos técnicos, uns que pertenciam ao quadro, outros que passaram a colaborar connosco em regime de trabalhadores independentes, e começámos a ir aos parceiros e estendemos o serviço que tínhamos para os nossos utentes, que têm acesso gratuito a todas as terapias que necessitem, estão incluídas na mensalidade, não cobramos à parte. E então chamámos a esse novo projeto CAI, que é Centro de Apoio Integrado Móvel porque vamos a outras escolas, a parceiros e a domicílios. Isto é em 2014. Depois tínhamos também em 2012 aceito um desafio da Câmara da Amadora, que de facto sem o apoio dela não teria sido possível, e fizemos a certificação, tivemos 3 anos a implementar o sistema de certificação para a qualidade, através da APSER, do ISO 9001. Por isso temos todas as respostas certificadas desde então. Chegámos a 2017, todo o trabalho de prevenção e terapêutico que íamos desenvolvendo desde 2010 levou-nos a ter a coragem de fazer a candidatura ao selo Saudavelmente e de facto, quando a nossa instituição recebeu esse selo, de facto foi um motivo de enorme satisfação para a equipa, porque nada se faz sem de facto termos uma equipa multidisciplinar muito empenhada em contribuir para termos crianças mais felizes, mais equilibradas, sobretudo quando iniciam a sua vida escolar. Por isso apostamos muito na intervenção precoce e em 2018 houve uma nova candidatura, porque somos membros desde o ano 2000 da CPCJ da Amadora, e a nível nacional também saiu uma candidatura ao selo protetor, também a fizemos e de facto também neste momento temos esse selo que faz com que a nossa responsabilidade esteja acrescida e que seja um desafio constante em prol das crianças, dos jovens e das famílias. Muito bem, só como entretanto tivemos muitas pessoas a entrarem, bom dia, a organização pediu também para relembrarmos que as sessões estão a ser gravadas. E continuando aqui com a nossa apresentação, todo este percurso, sem dúvida, não poderia ter sido realizado sem a equipa. Aqui, para além da direção, temos as responsáveis das respostas sociais, aqui da área da educação da infância e das ciências da educação. Temos também a nossa equipa de auxiliares e de monitores de tempos livres e depois, então, temos a equipa de técnicos do Centro de Apoio Integrado, que tem técnicos então de serviço social, terapeutas da fala, psicólogos, psicometricistas, também um terapeuta ocupacional, alguns realmente em contrato e a tempo inteiro, outros em regime de prestação de serviços. Falando então do selo Escola Saudavelmente, portanto nós fomos distinguidos para o triênio 2016-2018 e entretanto também para o 2019-2021. E o trabalho assenta aqui em 4 grandes eixos. Temos então o eixo das crianças, o eixo dos jovens, o eixo das famílias e o eixo dos colaboradores, como já referimos,
sem eles nenhum trabalho é possível realizar. Eu agora vou falar de cada um dos eixos um pouco mais detalhadamente, ou seja, nossa apresentação é só de 45 minutos, portanto muito haveria a dizer, por isso vamos abordar aqui de forma sucinta, breve, alguns programas que achamos que seriam pertinentes partilhar. Para além então do acompanhamento terapêutico, nós ao longo dos anos fomos sentindo a necessidade de criar diferentes programas de prevenção para aquelas problemáticas que iam sendo mais comuns, não só de certa maneira remediar, mas então vamos cá prevenir, e foi ao longo dos vários anos sempre numa componente muito de intervenção precoce, de agirmos o mais cedo possível, porque realmente aqui dos 0 aos 6 anos é a janela ótima em termos do desenvolvimento, em termos da plasticidade cerebral, para podermos aqui desenvolver uma série de competências. Então, um dos programas que temos é um programa Crescemos Juntos, que é um programa de psicomotricidade relacional para as crianças da creche e da pré-escolar. Este programa é semanal, portanto, todas as semanas as crianças têm sessões em pequenos grupos de 5 a 7 crianças por grupo, e surgiu muito para prevenirmos aqui problemáticas mais emocionais e do comportamento. Estas sessões são baseadas na prática psicomotora à Couturier, ou seja, as sessões têm aqui uma estrutura dividida mais ou menos em 3 momentos. Um primeiro momento mais livre, em que as crianças têm ao seu dispor diferentes materiais e que é muito comum surgir o jogo simbólico, que é aqui uma ótima ferramenta para acedermos ao mundo interno das crianças. Um segundo momento, aqui mais de transição deste momento mais ativo, é o contar uma história, muitas vezes aqui associado aos contos tradicionais, já que abordam alguns medos, como os relacionados com as bruxas e com os monstros, e depois então faz aqui a transição para o terceiro momento, mais de representação mental e de algum distanciamento em relação à ação, que é então o desenho e as construções. Outro dos programas que temos é o programa Roda à Terça, que o nome Roda à Terça é porque é realizado à terça-feira, já se chamou Roda à Quinta, tem aqui a ver com o dia da semana, em que semanalmente a psicóloga educacional e a terapeuta da fala vão rodando pelas diferentes salas de creche e de pré-escolar para desenvolverem aqui competências na área da fala, na área da linguagem, desenvolver aqui atividades de estimulação cognitiva, indo sempre de encontro aos temas que estão a ser trabalhados pela educadora na sala. E para além da promoção destas competências, estas sessões também permitem aqui a realização informal de despistes, por isso estas técnicas depois também observam as crianças e se houver aqui algum sinal de alarme podem reencaminhar para ser feita uma avaliação mais formal nas suas áreas ou até em áreas de outros colegas. Depois surgiu aqui o programa O Grande Salto, que é um programa de transição aqui para as crianças do pré-escolar que no ano letivo seguinte vão ingressar no primeiro ciclo. Estes programas de transição surgiram muito porque muitas vezes ao longo do pré-escolar ou seja, as crianças apresentavam um desenvolvimento totalmente adequado dentro daquilo que era esperado para a sua idade e depois na transição para o primeiro ciclo apresentavam aqui algumas dificuldades. Então tentámos aqui criar um programa que pudesse preparar um pouco mais, sempre numa grande articulação com as educadoras da sala, mas depois criar aqui um programa que preparasse e que fosse aqui muito específico para as crianças do pré-escolar e destas idades. Por isso, no início do ano letivo é realizada aqui uma observação informal, tendo em conta as metas de aprendizagem. A psicóloga educacional também efetua aqui uma avaliação com as provas de diagnóstico pré-escolar, para então vermos que competências é que são mais pertinentes trabalharmos nestas sessões, e são sempre através de atividades muito lúdicas, muito ativas, é efetuado num ginásio, portanto vai aqui uma maneira um pouco diferente de trabalharmos algumas competências para que haja esta preparação e depois no final do ano é novamente feita uma nova avaliação para então vermos que evoluções é que existiram ou não.
Nós, apesar de ser um programa de prevenção, nós aqui em relação ao Grande Salto também efetuamos, e ao programa de transição, mesmo com a avaliação da psicóloga educacional, realizamos sempre o relatório de acompanhamento, ou seja, em que inclui as avaliações, que inclui aquilo que foram as evoluções, se ainda existem dificuldades ou não, em que áreas é que podemos então promover um pouco mais, e depois explica também um bocadinho o funcionamento da criança e pode dar pistas em termos de estratégias para facilitarem a transição para o primeiro ciclo, estratégias quer seja para a família, quer sejam para os próprios professores que irão receber estas crianças, porque depois estes relatórios todos seguem para o novo estabelecimento de ensino. Nós não temos primeiro ciclo, portanto temos a creche e o pré-escolar, e depois temos o complemento com o ATL, por isso é muito importante e tem sido muito importante ao longo dos anos esta passagem de informação depois para o novo estabelecimento de ensino. Depois aqui já a partir do primeiro ciclo, são então desenvolvidos programas de promoção de competências pessoais e sociais, em que também são sessões semanais, em que as crianças beneficiam aqui de dinâmicas de grupo, em que são trabalhadas diferentes competências que ajudam à sua regulação do comportamento, ao seu relacionamento interpessoal, seja dinâmicas aqui mais vocacionadas para a cooperação, para a comunicação, para a resolução de problemas em grupo, e tem sido também algo que ao longo dos anos temos visto, desde que iniciamos mesmo no ano letivo, o mês de setembro, outubro até junho, são sempre verificadas grandes evoluções. Passando aqui então para o eixo dos jovens. Em termos dos jovens, e aqui quando eu falo em jovens engloba os adolescentes, portanto vai aqui desde os 12 anos até aos 30, a nossa resposta é muito abrangente e acompanha aqui estas diferentes faixas etárias em termos daquilo que é o nosso movimento juvenil, portanto referimos-nos quer a adolescentes, não é, que ainda estão a estudar, aos jovens adultos, como a adultos que depois também já iniciaram a sua vida ativa e já estão a trabalhar. Para além das atividades que estão aqui dentro daquilo que é uma resposta de atividades de tempos livres, não é? Seja associado ao desporto, às artes, também são desenvolvidos programas de prevenção, mas é importante também referirmos que mesmo estes ateliês de desporto, de artes, não se encerra só pelos benefícios do desporto em si ou da arte em si, mas também naquilo que para nós é a base e que tentamos que através destas atividades possamos trabalhar competências importantes, pilares para a vida destes jovens, esteja relacionado com a resiliência, com o compromisso, com o próprio autoconhecimento deles, está sempre na base de todas as atividades que vamos desenvolvendo. Falando então aqui de alguns programas de prevenção, temos um programa que é as Conversas em Movimento, que pretende aqui contribuir para a promoção de estilos de vida saudáveis e também para a prevenção de comportamentos de risco. Portanto, são aqui realizadas ações de sensibilização, debates, com temáticas importantes nestas faixas etárias, quer seja com a violência, em que podemos abordar o bullying, ou por exemplo já a violência no namoro, quer seja a sexualidade, quer o consumo de substâncias ou comportamentos aditivos. E depois outro dos programas que também temos é o Juntos Traçamos o Futuro, aqui já muito numa perspectiva de desenho de projeto de vida, o que é que aquele jovem se vê a fazer, e às vezes pode ser um projeto a 6 meses, não é? O que é que gostaria de atingir dali a 6 meses, como pode ser a 1 ano, como pode ser a 5, como pode ser a 10, e então como é que vamos aqui orientar e contribuir para esta construção, e aqui tanto pode ser através de uma relação mais individual com o adulto, através de processos de mentoria, como também em ações de grupo, em que são realizadas dinâmicas exatamente neste sentido. Aqui muito relacionado com este programa, pode ser então realizada
sessões de orientação vocacional e profissional, aqui muito no sentido de percebermos não só quais são as aptidões, ou seja, quais as competências reais que o jovem tem, mas também quais os seus interesses, quais as suas motivações, o que é que se vê então a exercer futuramente, e aqui quer seja depois numa vertente mais então escolar, quer depois já mesmo para inserção na vida ativa. Não esquecendo então a passagem para a vida ativa, porque realmente é muito importante ajudarmos nesta transição, apoiarmos, desenvolvermos competências de manutenção do posto de trabalho, ou mesmo de procura ativa de emprego, não é? Temos aqui oficinas formativas exatamente para desenvolverem estas competências, já por exemplo na manutenção do posto de trabalho, a importância da assiduidade, da pontualidade, como é que estabelecemos aqui as relações profissionais, numa vertente ainda de procura, como nos apresentamos e como é que comunicamos numa entrevista, como é que elaboramos um currículo, tudo isto no sentido de dar ferramentas para o futuro dos jovens. Pronto, eu já estou aqui a falar há bastante tempo. Nós tínhamos pensado agora podermos abrir um pouco aqui espaço para algumas questões que possam ter, aqui mais relacionado se calhar com os eixos das crianças e dos jovens. Nós depois iremos ainda falar dos outros dois eixos, das famílias e dos colaboradores, mas agora gostaríamos, para não ser só aqui da nossa parte, estarmos só a partilhar, pronto, questões que possam ter surgido. Isto acaba por ser muita informação de uma só vez, não é? Com muitos programas, mas que realmente para o tempo que tínhamos, queríamos aqui mostrar um pouco, pronto, quais os diferentes programas que às vezes pode também dar ideias e só através da partilha de experiências é que podemos construir, assim como também podem partilhar a vossa experiência, mesmo que não tenham nenhuma questão, mas que e tanto podem fazer com a câmara ou aqui pelo bate-papo. Vou aproveitar só para... Devemos referir que de facto não temos toda esta situação pandémica, de facto faz-nos comunicar cada vez mais nos últimos tempos através destas plataformas que têm a sua parte positiva, de facto mais pessoas podem assistir, mas também no nosso caso nos trazem alguma dificuldade e não sabemos se estamos a conseguir, normalmente quando há uma plateia, nós conseguimos ter a percepção se o nosso discurso está a ser muito chato ou muito cansativo e assim não temos muito poucas, conseguimos visualizar muito poucas caras e tínhamos pensado de facto fazer assim uma quebra para podermos responder, tornar isto um bocadinho mais interativo, porque senão é mesmo um monólogo que pode cansar. Já temos aqui algumas questões, se calhar podemos começar aqui a responder. A associação... Posso colocar uma questão? Bom dia. Bom sim, dia. Bom dia. Não estamos a ver. Eu peço desculpa ter chegado atrasada, mas é que ainda estava a ouvir o resto da conferência. E, portanto, não apanhei o início da vossa apresentação. E fiquei um bocadinho agora na dúvida. Eu sei que vocês são uma associação de solidariedade, não é? Exatamente. Mas se vocês trabalham em escolas, se é uma coisa à parte, se articulam com escolas, podem repetir isso, por favor. Eu posso referir de novo. Nós somos uma IPSS que tem 40 anos e em 2010, de facto, por sentirmos uma grande dificuldade em arranjarmos terapias para as crianças, tínhamos crianças em lista de espera no centro de saúde quase há um ano, então surgiu à direção, começámos a angariar fundos externos, porque não temos apoio de nenhum programa para termos profissionais e arranjarmos uma equipa multidisciplinar.
primeiro para os nossos utentes, com um caráter gratuito, por isso está incluído na mensalidade que os pais pagam, não pagam mais se a criança... tentamos ser inclusivos, se a criança necessitar dessa terapia, ela tem de um modo, ela ou a família tem de um modo gratuito, e então conseguimos ter uma equipa multidisciplinar com terapeuta da fala, psicólogo clínico, psicólogo educacional e esse, no fundo, nós chamamos Centro de Apoio Integrado. Há aí psicometricistas, estava-me a esquecer, e temos duas, vão-se zangar comigo, deixei-as para o fim. E então começámos a sentir, e dentro, nós estamos situados no concelho da Amadora, em Alfragide, e de facto é um concelho com grandes dificuldades. Eu não fiz um bocadinho a caracterização da associação, mas essencialmente a nossa população, embora tínhamos alguns agregados da Quinta Grande, essencialmente é da Cova da Moura e do bairro do Zambojal e da Alfragide Sul. E então, dentro do CLAS e da própria CPCJ, foi-se espalhando e temos parceiros, e aí fizemos, no fundo, estendemos o apoio que fazíamos aos nossos utentes num programa que é o CAI Móvel, ou seja, podemos ir a outras escolas, vamos a domicílios, a outros parceiros que, no fundo, só disponibilizam a sala onde os terapeutas vão fazer as terapias com as crianças. Para os pais tornou-se uma grande mais-valia, porque para a maioria dos pais, e fazemos também de acordo com o rendimento com o IRS. No primeiro ano tínhamos um preço tabulado igual para todos, mas depois também sentimos que havia famílias que até ficavam espantadas, mas tão pouco, e outras eram com dificuldade, então começámos também a calcular essas sessões de acordo com o rendimento do agregado familiar, sendo que daí, para além da equipe base que está a tempo inteiro na nossa instituição, começámos a ter mais colaboradores independentes que vão a vários, conseguem encaixar com as suas clínicas e que fazem também, de certo modo, um trabalho social, porque estão e aceitam também a circunstância de haver algumas sessões a um valor mais baixo e outras sessões a um valor mais elevado. Só temos aqui bastantes questões, portanto vamos tentar responder mais sucintamente. Aqui uma das grandes questões que está a surgir está relacionado com o financiamento. Por isso, para da nossa instituição, não é? Nós temos os acordos com a Segurança Social e depois as famílias também pagam uma comparticipação familiar consoante os seus rendimentos. Neste momento, através de uma gestão muito apertada em termos financeiros, as crianças que estão na nossa instituição, portanto, creche, pré-escolar até ali jovens, está incluído na mensalidade, ou seja, neste momento, pontualmente vamos fazendo algumas candidaturas para a Segurança Social. Também o município da Amadora tem um programa de apoio ao movimento associativo e anualmente também fazemos aqui uma candidatura que também ajuda. Internacionalmente também fazemos parte de uma rede que é o Socialadarme Internacional, em que também vamos, aqui sempre que existe alguma necessidade, vamos também fazendo candidaturas, por isso tem sido muito assim. Também, de certa maneira, depois tem a ver com algum acúmulo de funções, ou seja, aqui uma das questões era se nós se os profissionais são voluntários. Não. São mesmo trabalhadores. E então muitas vezes acumulamos, por exemplo, funções. O responsável da ATL é também técnico do CAI,
Portanto, optámos, em vez de ser um monitor de tempos livres, a estar no nosso ATL, é um psicólogo educacional ou é um terapeuta da fala, pronto, e assim tem sido feita a nossa gestão de muitas vezes funções, não é? O técnico de serviço social acaba por acumular também algumas funções mais administrativas, poderiam estar centralizadas só num técnico administrativo, portanto tem sido muito em termos de aposta da direção neste sentido. Depois, para dentro do CAIMóvel, é que então é feito mais em regime de prestação de serviços, em que os técnicos recebem uma percentagem daquilo que é o valor de cada sessão. Pronto, é e 70, aí, exatamente 70% para 30%, aí então não envolve qualquer custo depois o trabalho que é efetuado não estão inscritos numa bolsa para o efeito, também não. Aqui só ver mais questões. Consigamos que depois ainda temos que avançar, não é? Porque temos 15 minutos e ainda falta aqui um pouco. Pronto, os programas é a iniciativa dos alunos ao universal. A maioria destes programas são universais, ou seja, são para todas as crianças, principalmente ali os de creche, pré-escolar, aqueles que eu apresentei mais na vertente das crianças. Aqui nos jovens, muitas vezes já é uma faixa etária um pouco diferente, porque muitas vezes já não estão diariamente connosco, porque têm as suas, estão nas aulas, têm outras atividades, e então aqui já não é tão certo. Enquanto que nas outras respostas de creche, pré e ATL, eles estão diariamente connosco, estão... É às 8. Exatamente, participam em tudo aquilo que são os nossos programas. Depois aqui, os mais velhos, muitas vezes já é então quando há aqui alguns eventos, para além, ou seja, aqui falando destes programas, claro que temos os ateliês semanais do desporto, das artes, o apoio ao estudo, que é realizado durante a semana, mas aqui algumas atividades mais relacionadas com estes programas já serão mais pontualmente, e peço desculpa, vamos ter que avançar. Ok, pronto, se calhar vamos avançar, está bem, tentamos no final ter mais algum tempo para questões. Pedimos desculpa, mas é só aqui esta gestão de tempo agora, mais uns 15 minutinhos. Pronto, falando então de um eixo essencial, pronto, sem o qual não conseguimos realizar trabalho algum, é o eixo aqui das famílias, e de certeza que nas vossas escolas também sentem, não é? Que muitas vezes parte também de nós fazermos esta sensibilização quando existe aqui algum sinal de alerta, é muito diferente das clínicas em que as famílias procuram já com alguma dificuldade, já com alguma preocupação em relação às crianças. Aqui não, muitas vezes somos nós que temos que fazer essa sensibilização, e sem dúvida que acaba por ser um grande desafio, não é? Temos que revelar uma grande empatia, uma grande proximidade, estabelecermos aqui uma relação de confiança para que juntos possamos trabalhar e potenciar tudo aquilo que é o desenvolvimento infantil. Neste sentido, desde que em 2010 começámos a ter uma psicóloga, passaram a ser realizadas aqui sessões mensais de promoção de parentalidade positiva, que atualmente é designado de Programa Mais Família, que é um espaço ou seja, num sentido expositivo, é muito mais um espaço de partilha, de conversas, de partilha de vivências, de estratégias, aqui em temáticas que muitas vezes trazem desafios na gestão familiar, seja as birras, seja a autonomia, o ciúme entre irmãos, a tecnologia, em que tentamos realmente que seja um espaço em que muitas vezes as próprias famílias entre si acabam por fazer partilhas de estratégias e dizerem: olha, comigo eu passei exatamente por isso e experimentei assim e correu bem, e é um espaço em que muitas vezes o técnico está aqui a mediar e pronto, e a dar também mais algumas estratégias
e a partilhar também alguma sabedoria. Aqui houve um salto, mas pronto, passamos aqui para outra das atividades que é muito importante, é o apoio psicossocial, e aqui tanto pode ser numa vertente mais de trabalho individual do psicólogo, por exemplo, quando é alguma questão de saúde mental, ou então de acompanhamento então aos pais, ou então, por exemplo, pelo assistente social, quando são questões mais sociais, ou de procura de emprego, ou de pedido de requerimento, ou de aceder aqui a algum subsídio, ou então existem ainda situações que exigem articulação entre estas duas áreas, que muitas vezes são situações mais complexas, seja casos de violência doméstica, ou mesmo de regulação aqui das responsabilidades parentais. Como a Isabel referiu, nós somos membros da equipa alargada da CPCJ, portanto também aqui a atuação em casos de negligência e de maus tratos, pronto, atuamos muito na primeira linha, tentamos ao máximo atuar logo nas situações para que não seja necessário aqui fazermos uma sinalização à comissão, mas se houver essa necessidade, então depois também participamos aqui no que é o plano de promoção e algumas das atividades que estão inseridas aqui para esta família podemos ser nós a desenvolver. Passando então aqui ao aconselhamento parental, e que era aqui no seguimento do programa Mais Família, muitas vezes pode haver a necessidade de um acompanhamento mais individualizado e mais específico a um determinado agregado familiar por questões específicas que têm na sua gestão. E então pode ser efetuado este acompanhamento, que pode ser pontual, às vezes pode bastar uma sessão, porque há apenas ali uma situação qualquer latente em que é feita uma sessão, ou então pode ser um acompanhamento mais sistemático para a resolução aqui de alguma situação. Este aconselhamento parental pode ser pela iniciativa dos próprios pais, dos cuidadores, ou então por sugestão também da equipa, que muitas vezes pode detectar aqui alguma dificuldade e depois aconselhar a família, olha, talvez fosse importante falar aqui com a psicóloga e podermos discutir aqui algumas estratégias, sempre numa vertente muito construtiva. Aqui para os mais pequeninos, temos então um curso de massagem infantil, e aqui parece que sai um pouco do contexto, mas não, surgiu muito de como é que podemos, não é? E às vezes vemos questões emocionais principalmente que têm origem em idades muito precoces, em que ainda não vamos trabalhar com as crianças, e então como é que podemos contribuir para uma vinculação mais segura? E sem dúvida que o curso de massagem infantil, aqui baseado no programa da Associação Internacional de Massagem Infantil, tem muito este enfoque, mais do que as técnicas de massagem, é a relação, é o estarmos atentos aos sinais, por isso mesmo nas próprias sessões, para além das técnicas, são aqui abordados alguns temas importantes, como o choro, como a leitura de como é que o meu filho, não é? Muitas vezes eles estão há pouco tempo, não é, nesta vida, e os próprios pais estão-se aqui a adaptar. Como é que o meu filho comunica? Como é que diz sim? Como é que diz não? Esta atenção aos sinais, às suas necessidades, para que realmente possa haver aqui questões que contribuam para uma maior segurança em termos afetivos. Falando então do nosso último eixo, que são os colaboradores, como já referimos algumas vezes, é a base de todo o trabalho, não é? Ninguém é insubstituível, não, mas todos são únicos, ou seja, e o contributo de cada colaborador é único, e é importante que todos saibam esse importante papel que têm e que só o papel de cada um permite que o todo consiga desenvolver todas estas atividades. Neste sentido, para além da importância da comunicação, e realizamos reuniões frequentes, por exemplo, a equipa do CAI é semanal, a das educadoras é de 15 em 15, a equipa das auxiliares é mensal, depois a equipa da própria sala com educadora e auxiliar também é mensal, para que tentamos ao máximo aqui
esclarecer, comunicar, porque realmente é básico, é um desafio, principalmente no último ano, com uma série de regras de um maior distanciamento físico e tudo mais, mas que para nós é muito importante termos isto em mente. E neste sentido, então, dinamizamos também ações de team building, que promovem aqui a coesão de equipa, o sentido de pertença, o conhecimento, não é? De quem trabalha connosco. Se eu conhecer um pouco mais quem trabalha comigo, eu vou compreender o porquê das suas ações, eu vou conseguir ser mais empático, o dia a dia se calhar vai ser vivido de uma forma mais harmoniosa e com menos conflitos, e sem dúvida que isso também passa para as crianças com que trabalhamos, para as famílias que atendemos. Se houver harmonia entre a equipa, essa harmonia passa e somos mais uma frente unida, às vezes, nas situações que vão acontecendo no dia a dia. Depois também cumprimos aqui com aquilo que são as ações de formação, e aqui não só numa vertente profissional, ou seja, de ações de formação aqui na área da infância, da juventude, da parentalidade, mas também aqui formação em áreas de desenvolvimento pessoal e que, claro, acabam também por ter uma consequência no local de trabalho, como seja a atitude e resiliência, como seja a gestão de conflitos, comunicação assertiva, gestão de tempo, também tem sido uma das apostas. Tendo em conta a importância do bem-estar e da estabilidade emocional de todos, também é disponibilizado apoio psicológico nas nossas instalações. Aqui é um preço mais simbólico e é por um psicólogo externo com quem temos aqui uma parceria, exatamente para poderem ser asseguradas todas as questões éticas. Não poderia ser por um psicólogo interno nosso. Por fim, falarmos um pouco daquilo que para nós é muito importante, que é a avaliação de satisfação dos colaboradores. Aqui, quer seja através de reuniões individuais, nós tentamos realizar, infelizmente, interrompo já aqui, no último ano não conseguimos por causa da pandemia e de termos estado em tempos encerrados e depois todas as medidas que envolveram, não conseguimos cumprir, mas aquilo que nós tentamos é uma reunião individual por trimestre, em que damos aqui algum feedback ao colaborador em termos do seu desempenho, como também recolhemos informações de sugestões de melhoria, e aqui estas sugestões de melhoria pode ser do próprio serviço ou então não, mesmo em termos de coordenação, termos aqui um feedback daquilo que também está a ser o trabalho desenvolvido pela instituição em si. Como muitas vezes é difícil neste contacto pessoal, consoante as personalidades, se conseguir falar abertamente, também aplicamos um questionário anónimo anualmente para recolhermos então todas estas informações e também para sistematizarmos um pouco mais o grau de satisfação dos colaboradores e até depois podermos comparar de um ano para o outro e associarmos a fatores que possam ter existido nesse ano. Muito rapidamente, aqui em termos do distanciamento físico e aquilo que tivemos que adaptar e que de certeza todos vocês sentiram o mesmo, não é? A tecnologia, os vídeos passaram a ser os nossos maiores aliados. Criámos aqui um canal no YouTube, que é o Cá em Casa. Se pesquisarem no YouTube por AS Wood, vão ter este canal, que foram aqui uma maneira e isto foi em março do ano passado, março-abril do ano passado, de como chegarmos às famílias com este distanciamento, porque não é muito fácil as famílias em casa estarem em videochamadas, estarmos a fazer as reuniões à distância e mesmo os programas de parentalidade positiva e tudo mais, porque se estão com as crianças... E em teletrabalho. E em teletrabalho também, é muito difícil, e então foi aqui a forma de conseguirmos dar algumas dicas. Um dos vídeos, por exemplo, é dicas para lidar com a ansiedade, são estratégias para a telescola, é a gestão do orçamento familiar, portanto tentamos aqui abranger diferentes áreas. E pronto, e esse tem sido o desafio. Aqui a fotografia cá em baixo é realmente o curso da massagem infantil, pronto, que também tivemos que gravar e disponibilizar às famílias. Por isso é a adaptação constante, e aquilo que tem sido o nosso percurso é realmente qual é que é a necessidade
da população com que estamos e como é que conseguimos adaptar, como é que conseguimos dar resposta. E muitas vezes com a necessidade, ok, de termos que fazer candidaturas, de termos que inovar, e aqui só mesmo com o contributo de todos, das crianças, dos jovens, das famílias, dos colaboradores, dos parceiros, é que conseguimos realmente criar estas respostas que possam colmatar aqui algumas das necessidades. Eu vou se calhar só aqui, eu agora fui andando para a frente, mas queria só ver se tínhamos aqui mais questões. Muito rápido, que estamos em cima da hora, eu não sei se nos vão cortar, mas pronto, vamos tentar que pensámos não. que os 45 minutos dava tempo para muita coisa e podem sempre, estamos disponíveis para qualquer esclarecimento individual, contactem, podem nos contatar. Teremos o maior prazer. Li ainda há pouco, brevemente, de facto, uma das questões falava do trabalho em rede. Se não trabalharmos em rede, não chegamos a mais pessoas. Uma das filosofias que a instituição tem, talvez mesmo pela gênese que é a sua instituição, é estarmos ao serviço dos outros da melhor maneira que sabemos e que podemos, e de facto as populações mais carenciadas, se não tivermos muito disponíveis, não tivermos atentos, com muita dificuldade, eles podem ter acesso essencialmente a terapias, a um acompanhamento. Vamos, com a parte juvenil, ainda há pouco esquecemos-nos de referir, inclusivamente o nosso assistente social vai, quando têm que ir ao CEF, porque a nossa população também, por vezes, tem dificuldades de linguagem, e idas ao médico, os dossiês de educação especial, que é uma das formas de também podermos ter algum retorno daqueles agregados de primeiro escalão. Nós fazemos os processos para a segurança social, e é uma maneira, e muitas das vezes temos que os acompanhar ao médico, porque a comunicação também tem algumas dificuldades, e é aí que essencialmente conseguimos fazer uma grande ginástica, e os meios, as candidaturas, a disponibilidade de toda uma equipa que, quando entra, veste a camisola. Vou só aqui então muito rapidamente tentar responder a algumas questões. Sem dúvida que é um desafio envolver os pais, e muitas vezes aqui o programa Mais Família não tem uma grande adesão, infelizmente. É algo que temos vindo a batalhar há alguns anos, portanto, os pais... é noticiado, é divulgado junto de todos os pais, com alguns que nós sentimos mesmo, ou que partilham connosco, que estão a ter dificuldade com uma determinada situação. Nós aí então mas tente ir às sessões, é bastante importante. Em termos aqui de programa de promoção de competências parentais, não vamos infelizmente ter tempo para abordar, mas se depois quiserem pesquisar o ICDP, International Child Development Programs, que é sobre que nasceu, apesar de ser uma ONG norueguesa, nasceu do trabalho feito na nossa instituição em Alfragide. Por isso, quiserem, e que muito basicamente estabelece ali 8 princípios base na interação entre os cuidadores e as crianças, princípios que são, e que podemos olhar à primeira vista, são básicos, sim, mas se nós tivermos eles presentes, as relações vão ser securizantes, e o dia-a-dia e aquilo que passamos às crianças e aquilo que contribuímos para o seu desenvolvimento, não só emocional, mas também em termos de competências mais concretas, vai ser potenciado.
Aqui só ver se tem... Vi uma das acho que já não perguntas temos se aqui. só funcionamos no Conselho da não. Amadora. Não. Temos até, curiosamente, a maior parte dos nossos parceiros é no agrupamento e no Conselho de Oeiras, em Queijas, Carnaxide, Linda a Velha, já tivemos em Belas, vamos a Queluz, em Alvalade temos, onde nós não divulgamos, não temos estrutura de facto para... temos que ir crescendo devagarinho e muitas vezes é os parceiros ou é pais que dão o contacto e vamos, de facto, vamos a outros, desde que os terapeutas tenham disponibilidade, daí já termos em carteira 2 ou 3 psicólogos clínicos e terapeutas da fala, que são as especialidades mais solicitadas pelas escolas. Pronto, muito obrigada, já nos passamos aqui 5 minutinhos da hora, ficaram com o nosso e-mail, pelo site também têm acesso depois ao nosso telefone e tudo mais, portanto estamos totalmente disponíveis para alguma questão que tenham, para alguma partilha que queiram fazer também em relação à vossa realidade e pode ser que futuramente nos possamos voltar a encontrar. Muito obrigada. Obrigada, bom dia. Uma boa sessão para o resto do dia. Obrigada. Bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigada e bom dia. Obrigada, Bom trabalho. Obrigada e bom dia. Obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia, um bom trabalho. Obrigada. Continuação de um bom trabalho. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Tudo bem, muito obrigada. Obrigada, bom trabalho. É o filme, a musiquinha. Enquanto eles não fazem. Como ainda nos estão a dar mais uns segundos, eu não resisto a partilhar. Não sei se conseguimos. Diariamente, nós, a Associação de Solidariedade de Chubut, trabalhamos para o desenvolvimento harmonioso e bem-estar das nossas crianças, jovens e suas famílias. Através de uma equipa multidisciplinar, prestamos serviços de qualidade à nossa comunidade e promovemos condições para que as crianças e jovens tenham acesso aos seus direitos. Era o final, não Era foi? o final. Depois pusemos-nos aqui nas respostas e pronto. Muito obrigada então.